Muita notícia do Fluminense para você, tricolor, nesse vídeo aqui. O Fluminense se acertou com o goleiro, tem jogador jovem do Fluminense que a torcida gosta bastante, que recebeu sondagem de clube da Série B e recusou. E para você, tricolor, que está aí na ansiedade, na expectativa do Fluminense anunciar algum reforço no dia de hoje, bom, tem dois jornalistas aí dizendo que isso não vai acontecer. A gente vai te atualizar 100% sobre tudo isso aqui nesse vídeo. No vídeo que gravamos mais cedo, falamos sobre a situação do volante Zé Wellison do Fortaleza, que de acordo com o canal Expresso Tricolor, que é focado lá no Leão do Pici, teria atraído interesse do Fluminense. A gente trouxe também uma informação do próprio Expresso Tricolor e do Thiago Ferreira, da Hora do Flu, dizendo que o Zé Wellison não viria para o Fluminense por conta de falta de tempo ali na janela. Rolou uma sondagem, mas as negociações acabaram por não avançar. Só que nesse mesmo vídeo eu comentei aqui com vocês, né, que o Zé Wellison, isso é fato, está seguindo o Fluminense nas redes sociais, algo que a gente sempre fica com a anteninha ligada, acha um pouco diferente, né, quando vê, já que o Zé Wellison nunca jogou aqui. E o Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu, trouxe também a informação de que hoje o Fluminense anunciaria algum reforço, né? Ele diz que não é o Zé Wellison, mas o Fluminense traria algum reforço. E aí a gente tem duas informações nesse sentido para trazer nesse vídeo aqui. A primeira delas, focando mais no Zé Wellison, né, o jornalista Vitor Lessa traz a informação de que o Fluminense não está contratando o jogador. Eu considero isso uma pena. O Zé Wellison, eu falei no vídeo de mais cedo, eu acho um bom jogador, eu acho uma boa opção no mercado. Claro, a gente não sabe quais valores estariam envolvidos nisso, mas eu acho que seria um excelente reforço para o Fluminense. Infelizmente, de acordo com o Vitor Lessa, o Fluminense não está contratando esse jogador, então não tem chance do Zé Wellison ser anunciado hoje, dia 19 de abril, como reforço do Fluminense. Vale lembrar, né, o Zé Wellison é um dos destaques do Fortaleza desde o ano passado, é um volante, né, mais de marcação, ali um primeiro volante, mas que tem uma boa chegada à frente, chuta de fora da área também, não está, então, na mira do Fluminense. E a Rádio Melão também postou ainda agora, lá no seu Twitter, de que o Fluminense não tem nenhuma contratação para anunciar hoje, né? Então, se o Fluminense tinha alguma negociação para anunciar o jogador hoje, isso não foi para frente, ou enfim, a gente não sabe muito bem, mas a Rádio Melão posta isso claramente, né, falando sobre a informação que o Thiago Ferreira trouxe ontem à noite ali, de que o Fluminense poderia anunciar alguém hoje. A Rádio Melão, então, aparece desmentindo isso, dizendo que não tem ninguém para o Fluminense anunciar na tarde de hoje. Uma pena, porque o Fluminense está precisando de reforço, principalmente zagueiro. Eu falei aqui ontem, né, que eu acho que precisa sim de um volante, por isso eu via também com muito bons olhos uma vinda do Zé Wellison, mas principalmente zagueiro, né? A galera cobra muito a vinda de um zagueiro. Bom, janela fecha hoje e, segundo a Rádio Melão, o Fluminense não vai anunciar ninguém. Vamos falar um pouquinho ali da situação da licitação do Maracanã. Também trouxe informação sobre isso no vídeo de mais cedo. O Vasco da Gama, né, com o consórcio Maracanã para Todos, está entrando com recurso contra o consórcio Fla-Flu. E o GE traz mais novidades dessa situação e traz para a gente que o governo do estado adiou a última fase do processo de licitação, né? A abertura das propostas financeiras, que tem peso de 40% na avaliação final, estava marcada para o dia 30 de abril, que é a segunda-feira, sem ser essa agora, a outra, né? E aí, não, minto, a terça-feira, sem ser essa, a outra. Mas essa abertura das propostas foi adiada para o dia 8 de maio. De acordo com o presidente da Comissão Especial de Licitação, que é o Fernando Amâncio de Camargo, esse adiamento se deve ao feriado de São Jorge, no dia 23, e ao ponto facultativo dado pelo governador Cláudio Castro no dia 22, a próxima segunda-feira. Então, processo, né, a abertura das propostas financeiras adiada para o dia 8 de maio. E vale lembrar, né, que todos os concorrentes entraram com recurso, tá? O Vasco e a W Torre contestam a retirada de mais de 30 pontos da classificação final, eles terminam com 81 pontos, a partir dos jogos de Santos e Brusque, que foram desconsiderados, e eles querem também a desclassificação do consórcio Fla-Flu, que, segundo eles, recebeu privilégios ao longo desse processo. O consórcio Fla-Flu, por sua vez, também contesta os pontos que ele perdeu, né? Dos 125 pontos possíveis, o consórcio Fla-Flu recebeu 117, foi o líder na proposta técnica, mas contesta os pontos perdidos e argumenta contra a pontuação máxima dos vascaínos em alguns dos quesitos. E, por fim, o consórcio RNGD
foi desclassificado, né? Ficou com menos de 70 pontos, ficou com 54 pontos na proposta técnica. Eles administram também, né, o Mané Garrincha, ele requer o retorno à disputa, contesta, então, a sua desclassificação. Esse é o cenário de momento, o imbróglio na licitação do Maracanã, um processo que eu sempre falo aqui, né? Meu Deus do céu, não tem necessidade de demorar tanto quanto demora, mas aqui no Rio de Janeiro, meu Deus, tudo é um parto para acontecer. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos, portanto, dia 8 de maio está marcado aí a abertura das propostas financeiras de cada grupo, agora, no caso, Maracanã para todos, Vasco e W Torre, e Consórcio Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. E tem informação importante sobre o clássico de amanhã. Amanhã tem Fluminense e Vasco no Maracanã. Eu já vou trazer tudo isso para você nesse vídeo aqui, mas antes, rapidamente, só lembrar você que está aqui assistindo esse vídeo de correr no comentário fixado aqui embaixo e clicar no link que lá está, porque lá tem o canal da Central Fluminense no WhatsApp. E por lá você fica por dentro de tudo o que acontece com o nosso tricolor em primeira mão, na palma da sua mão, ali no seu WhatsApp. Então corre lá no comentário fixado, clica no link e aperta no botão, no canto superior direito, no botão seguir e vem fazer parte do nosso canal. Beleza? Então vamos lá, gente. Falando sobre o jogo de amanhã, Fluminense e Vasco se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Trouxe também no vídeo de mais cedo que o zagueiro, né? Agora zagueiro, começou a carreira como volante, mas agora zagueiro chileno do Vasco, Medel, pode desfalcar a equipe Cruz Maltina contra o Tricolor, né? Ele viajou para o Chile, seu país natal, no último dia 15, para ficar perto da mãe dele, que estava com problema de saúde. E aí, a volta dele estava prevista para ontem, dia 18, só que isso ainda não aconteceu, né? Ele voltaria para treinar hoje, dia 19, e aí poder jogar amanhã contra o Fluminense. Mas isso não aconteceu, até porque a mãe dele teve uma piora no seu quadro de saúde. Claro, a gente aproveita aqui o momento para desejar toda a força do mundo para ela, para a família do Medel, que ela se recupere o mais rápido possível, mas o Medel não deve atuar, portanto, contra o Fluminense. E aí no vídeo eu comentei, né, que o substituto provável dele era o zagueiro João Vitor. Aquele João Vitor, que começou a carreira no Corinthians, estava lá no Benfica, chegou até a ser rapidamente especulado no Fluminense nessa última janela de transferências, acertou com o Vasco pagou um dinheiro bom ali, mais de 40 milhões de reais pelo João Vitor, e ele foi o substituto do Medel no jogo contra o Bragantino, a última partida do Vasco da Gama, que eles perderam por 2-1. E aí o João Vitor acabou sentindo dores no joelho esquerdo nessa partida, nessa derrota, e passou por exames nessa sexta-feira. De acordo com o GE, a princípio a situação não preocupa não, mas estão sendo feitos esses exames, né, para dar a certeza da situação. E aí, caso o João Vitor e o Medel não atuem, a zaga do Vasco deve ser formada pelo Léo Pelé, conhecido muito da gente, né, formado aqui no Fluminense, era lateral esquerdo, agora se tornou oficialmente zagueiro, e o Maicon, né, o Maicon, God of Zaga, também está lá no Vasco, formariam essa dupla, mas tem a possibilidade ainda do João Vitor jogar, tá? Então não está 100% cravado, mas caso os exames marquem aí algum problema para o João Vitor, aí a zaga seria formada por Maicon e Léo Pelé. Por outro lado, o Vasco tem reforço disponível para essa partida. O Vasco contratou o volante Hugo Moura, que estava no Atlético Paranaense, e o jogador já está regularizado e pode estrear contra o Tricolor amanhã. É verdade que o único treino que o Hugo Moura participou foi o dessa sexta-feira, mas ele está ali regularizado judicialmente, vamos botar assim, e o Ramon Dias pode escalá-lo caso deseje, tá? O Hugo Moura é um jogador que eu considero muito bom, tá? Fique claro aqui, eu acho um excelente reforço do Vasco da Gama. A gente sabe, né? A gente brinca muito, bota muita pilha, que o Vasco tá cheio de dinheiro e contratando mal, mas o Hugo Moura eu acho um ótimo reforço do Vasco, sim, um cabeça de área ali, um camisa 5, de muita qualidade técnica e de boa marcação. Excelente contratação do Vasco. O Hugo Moura teria muita vaga no Fluminense, por sinal, tá? Enfim, não é o ponto aqui não, mas eu queria deixar isso claro. Eu quero que você deixe o seu comentário aqui. Você está confiante para esse Fluminense e Vasco amanhã? Você vai ao Maracanã? Torcedor tricolor, vamos ao Maracanã apoiar o Fluminense. Você vai ao Maracanã? Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. E ele virou uma espécie de queridinho da torcida tricolor, e é verdade que é muito por conta dos problemas que o Fluminense vem tendo na defesa. Mas o Felipe Andrade fez uma campanha de destaque ali no comecinho do Carioca, na equipe do Marcão, atuando como volante. E a torcida tricolor, de maneira quase unânime, pede mais oportunidades para o jogador. O Felipe Andrade é zagueiro de origem, no profissional do Fluminense jogou muito mais como volante nesse começo de Carioca, ano passado aparecendo bastante na lateral esquerda. Mas o jogador é zagueiro de origem, e nesse momento, né, de carência do Fluminense na posição, a torcida pede muito que
o Felipe Andrade ganhe mais chances ali para começar na equipe titular. Vale lembrar que o Martinelli andou jogando os últimos jogos improvisado na defesa tricolor, então aumenta, claro, esse pedido pelo Felipe Andrade. E o Fernando Diniz falou sobre a situação do jogador em entrevista ao GE. A gente trouxe isso em vídeo ao longo dessa semana. Ele disse que o Felipe Andrade é um jogador que ele vê muito potencial, que ele trabalha bastante, que acha um jogador muito polivalente, né? Pode fazer várias funções, é um cara que ele faz questão de ter no elenco, um jogador que ele gosta muito, acabou rasgando elogios. E nesse meio tempo ali, né, que ele estava falando, ele cita uma proposta que o Felipe Andrade teria recebido e que o próprio Fernando Diniz recusou, disse, pô, não vai não, porque eu quero contar com você aqui no elenco, né? Comentei na época, que eu achei até um pouco estranho, porque o Felipe Andrade não ganha tanta oportunidade assim, eu acho que a janela para ele ganhar chances apareceu, está muito clara, está muito escancarada, e ele não ganhou essas oportunidades que eu considero, né? Claro, a gente não vê o treino, mas pelo que a gente acompanha do lado de fora aqui, que eu considero que ele deveria ter ganhado. Enfim, Fernando Diniz fala dessa proposta que o Felipe Andrade recebeu e dessa recusa que rolou. E a agência RTI Esportes traz uma informação de clube interessado no Felipe Andrade, que fez consulta e a negociação acabou não avançando porque o zagueiro recusou a proposta. De acordo com a agência RTI Esportes, o Coritiba fez consulta pelo Felipe Andrade, mas o próprio jogador acabou recusando. A ideia do Coritiba era um empréstimo com opção de compra pelo jogador, nos moldes muito parecidos com o que aconteceu com o Iago Ferreira e com o Johnny, lateral direito. A gente trouxe vídeo aqui ontem falando sobre isso. Os dois jovens do Fluminense foram para o Coritiba disputar a Série B, emprestados até o final da temporada, com uma opção de compra de valor não revelado. Coritiba, então, segundo essa informação, pretendia uma negociação de moldes parecidos pelo Felipe Andrade, só que o próprio jogador, o atleta, não foi seduzido por esse projeto esportivo. Segundo a informação, o Felipe acredita que pode ganhar a posição no Fluminense e que o Fluminense seria uma vitrine muito melhor para ele, afinal é uma equipe que joga Libertadores, joga uma Série A de Campeonato Brasileiro. E eu não consigo discordar do Felipe Andrade não, tá? Pelo momento que a gente vive na zaga, é inevitável que em algum momento ele consiga ter um pouco mais de oportunidade e ganhar esse espaço. Eu não sou da turma que é grande fã e acha que o Felipe Andrade é a solução dos nossos problemas, não. Mas, cara, para quem está jogando com o Martinelli improvisado, o Felipe Andrade é realmente uma esperança muito grande. Eu entendo totalmente a galera que pede esse jogador na equipe principal do Fluminense. Então, essa é a informação, o Coritiba fez essa consulta por ele, mas o próprio zagueiro acabou recusando, então Felipe Andrade segue no Fluminense e não vai ao Coritiba disputar a Série B de 2024. E se não teve reforço no Fluminense, pelo menos até agora não está chegando ninguém no dia de hoje, por outro lado tem acerto, o Fluminense se acerta com o goleiro, eu já vou trazer tudo isso para você aqui, mas antes eu vou rapidamente aproveitar para dar aquela moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central e sempre nos dando aquela moral. Em todo o vídeo eu venho aqui, convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, me contando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Aí a galera chega junto, deixa um comentário aqui embaixo e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, então, eu quero mandar um abraço para o Dirceu de Lusiânia, em Goiás, para o Valquírio, lá de São Paulo, Vicente de Madureira, Pedro Bernardo de Nova Iguaçu, Henrique de Angra dos Reis, Jaime Alexandre, lá de Curitiba, e para o Robinho de Anchieta. Um abraço para a galera, ligada na Central, e é sempre o convite, né, reforçado. Se você quiser que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central, deixa um comentário aqui embaixo, me contando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos para a informação, porque o portal Fluminense Stuff traz para a gente que o Fluminense acertou a renovação de contrato do goleiro Gustavo Ramalho, de 21 anos, até o final de 2026. O vínculo anterior do jogador era até o final desse ano. O Fluminense estende, então, até 2026, como fez também com o Johnny, como fez com o Iago Ferreira, o Fluminense mantendo ali para não correr o risco de perder o atleta de graça. Vale lembrar, né, o Gustavo Ramalho hoje é o quê? A quarta opção do gol do Fluminense. Ele é um goleiro bem alto, por sinal. Hoje o Fluminense tem o Fábio como titular, o Felipe Alves no banco, Vitorildes como terceira opção e logo depois vem ali o Gustavo Ramalho. O Gustavo Ramalho é um goleiro ainda jovem, 21 anos para um goleiro é muito jovem, tá? A gente tem que lembrar isso. Para um jogador de linha, 21 anos já está dando para jogar no profissional, mas para goleiro ainda é muito jovem. E o Gustavo Ramalho, aparentemente, o Fluminense vê futuro nele, vê esse potencial. É um goleiro que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023. O Fluminense passou a fase de grupos sem tomar gol e o goleiro, na época,
era o Gustavo Ramalho. Já foi algumas vezes a banco de reservas em jogos do Fluminense, né, sendo relacionado ali, mas ainda não teve oportunidade de atuar como profissional com a camisa tricolor, agora com esse contrato renovado até o fim de 2026. Então, toda a sorte do mundo para o Gustavo Ramalho aí, parabéns pela conquista. E é isso, rapaziada. Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você. Quero, claro, que você deixe um comentário aqui embaixo. Fluminense acerta em renovar com o Gustavo Ramalho? Fluminense deveria emprestar o Felipe Andrade ou deveria dar mais chances para ele na equipe principal? E o clássico amanhã contra o Vasco, você está otimista com essa partida? Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.